Oi, galerinha do canal da Pro Kelly, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Então, vamos lá para o nosso livro do Aprender Sempre, na atividade, na sequência didática 1, aula 1. Vamos começar, crianças, colocando a data. É sempre importante, mesmo no livro, vocês colocarem as datas, tá? Para a professora, na hora de corrigir, conseguir verificar o dia que vocês fizeram a atividade. Então, vamos lá. Língua portuguesa, sequência didática 1, leituras de contos tradicionais. Então, agora há pouco nós falamos um pouquinho sobre os contos e agora nós vamos para a atividade. Vamos retomar alguns contos conhecidos, conhecer outros e conversar um pouco sobre as características dos contos e de alguns personagens. Ao final, você vai se preparar para ler um conto em voz alta para uma outra turma da escola, a ser definida por você e seus colegas. Além disso, vai saber como a ação dos personagens acontece e analisar como os autores indicam isso no texto. Bom trabalho! Aula 1. Contos tradicionais conhecidos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai dizer o que sabe sobre os contos e indicar quais deles você conhece. Vamos lá? Então, aqui, número 1. O que você sabe sobre os contos tradicionais? Diga em voz alta para os seus colegas e para o professor. Então, nesse caso, não vai dar para falar para os colegas nem para o professor, mas vocês podem falar para algum familiar que está aí com vocês hoje. Então, você não precisa escrever essa atividade, tá bom? Quando você escuta a palavra conto, o que vem na sua cabeça? Fale em voz alta ou para alguém que está aí com você. Diga com as suas palavras. Não tem problema, certo? Para saber mais. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Sabe o que isso significa? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para os seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessas histórias aconteceu desta maneira por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. Diferente dos irmãos Grimm e Perrault, Andersen criava as histórias. Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, dos sentimentos das pessoas. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que, muitas vezes, fazem modificações nas histórias. Os contos de fadas fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela, A Bela Adormecida. Esses contos que encantam pessoas de todas as idades têm origem remota e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para as crianças,
com versões mais lúdicas e cheias de fantasias. Chamamos essas histórias de contos de fadas porque têm origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamento. Atividade 2. Depois de ler o texto, responda. Letra A. Essa aqui é uma atividade oral, vocês só vão dizer, tá bom? Você conhece alguma história com finais diferentes? Conte para os seus colegas. Então, às vezes, a gente vai lá na biblioteca da escola, ou vai na livraria, ou até em casa, na estante, e vê alguns livros que têm o mesmo título, mas que o final é diferente. Já aconteceu isso com vocês? Até em filmes, né? Que agora eles estão fazendo várias versões de final. Aí a gente vê adaptações de Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera com finais diferentes. Vocês conhecem? Na letra B, quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Então, nós falamos um pouquinho disso lá no início. E agora vocês vão colocar aqui, ó, nas linhas, preenchendo, fazendo uma lista dos contos tradicionais que vocês conhecem. Cuidado para não confundir com as fábulas. Os contos são textos mais extensos, histórias mais cheias de detalhes. As fábulas, elas são curtas, geralmente com falas de animais e tem uma moral. Os contos não, os contos têm uma história de encantamento, certo? Na próxima aula, você conhecerá o conto tradicional As Três Fiandeiras e mais adiante, a Fiandeira Preguiçosa. A partir de então, começará a se preparar para fazer a leitura em voz alta a uma outra turma da escola. Vamos lá?